Domingo 9 de outubro é fantástico. Onde é o paraíso? Você vai conhecer a melhor cidade do mundo para se viver. Namoro proibido. PM leva para a delegacia 2 jovens apaixonadas. Exclusivo. A modelo libanesa que foi queimada pelo marido conta seu drama pela primeira vez. Regina Casé agita o Mercadão. Qual é o sucesso de hoje? O Fantástico, a sua revista eletrônica semanal com Pedro Bial e Glória Maria, relata agora um novo drama que a natureza provocou no outro lado do mundo. Já passam de 30 mil os mortos no terremoto que atingiu o sul da Ásia na madrugada de ontem. Ainda há muitas pessoas soterradas no Paquistão e na Índia, os 2 países mais atingidos. O presidente paquistanês pediu ajuda internacional para o resgate das vítimas e o atendimento aos 40 mil feridos. As informações dessa tragédia com a correspondente da Rede Globo na Ásia, Sônia Bride. A imagem foi capturada pela câmera do celular. O prédio de apartamentos desabando em Islamabad, capital do Paquistão. Só a primeira consequência visível do maior terremoto a atingir o sul da Ásia em um século. Numa área de 400 quilômetros, em 3 países, cidades inteiras foram arrasadas. O epicentro do terremoto foi na região da Caxemira, controlada pelo Paquistão, 95 quilômetros ao norte de Islamabad e perto da fronteira com a Índia. A 10 quilômetros de profundidade, o tremor atingiu 7,6 pontos na escala Richter e foi sentido também na Índia e no Afeganistão. Muzaffarabad, a capital da Caxemira paquistanesa, praticamente sobre o epicentro do terremoto, é hoje uma cidade de mortos. Pelo menos 11 mil estão sob os escombros. Nas escolas, a terrível tarefa de resgatar corpos de estudantes. O terremoto aconteceu em horário de aula. Nesta cidade de 30 mil habitantes, praticamente toda a população de estudantes foi dizimada. Centenas ainda podem estar vivos, mas o socorro não chega. Os moradores cavam com as mãos. Este homem conta que conseguiu tirar 15, 20 estudantes, alguns já mortos, mas não conseguiu alcançar os outros. Eu podia ouvir vozes vindo dos escombros, mas não tinha estrutura para escavar. Os feridos, estimados em mais de 40 mil, são atendidos ao relento. A mulher espera ajuda para a filha, ferida e inconsciente. Faltam remédios, médicos, estrutura para cirurgias de emergência. Hospitais vieram abaixo. Especialistas preveem que mais terremotos vão atingir a região dos Himalaias por causa do movimento das placas tectônicas, que empurra a Índia em direção ao norte, numa média de 5 centímetros por ano. São tantos os tremores que se seguiram ao primeiro terremoto que a maioria das pessoas não tem coragem de voltar para casa. As cidades parecem grandes campos de refugiados, só que sem estrutura de apoio. As estradas continuam bloqueadas por deslizamentos. Na região montanhosa, vilas inteiras estão sob a lama. A demora para o socorro chegar pode ser a sentença de morte para milhares que estão soterrados. Mas falta gente especializada para fazer as buscas. Hoje, a ajuda internacional começou a chegar, mas enfrenta os mesmos problemas para alcançar os lugares atingidos. Faltam helicópteros para levar ajuda e transportar feridos. O presidente do Paquistão fez um apelo pedindo ajuda internacional. Os turcos e os ingleses foram os primeiros a chegar e já resgatam vítimas sob os escombros. Do outro lado da fronteira, na parte da Caxemira controlada pela Índia, a cidade de Uri foi destruída. A região disputada pelos 2 países é altamente militarizada. Dezenas de soldados morreram entrincheirados, segundo um oficial indiano. Com menos danos e mortos, a Índia ofereceu ajuda ao Paquistão. Os países já foram parte da mesma nação, se tornaram potências nucleares inimigas, agora solidárias na tragédia. O Paquistão precisa de ajuda para recuperar a infraestrutura de estradas, pontes, escolas, hospitais destruídos. Com mais urgência, precisa de helicópteros, pessoas especializadas em resgate, médicos e remédios.
também pede cobertores e tendas para abrigar milhares de pessoas que estão ao relento e para quem hoje um teto não é proteção, é perigo. O encarregado de negócios da Embaixada Brasileira em Islamabad, Luiz Otávio de Sampaio, estava na capital do Paquistão na hora do terremoto. Por telefone, ele conta como está a situação dos brasileiros no país. A população de brasileiros que vive no Paquistão não é muito numerosa, fica em torno de 30 pessoas, e a Embaixada entrou em contato desde ontem com todos esses brasileiros que residem no Paquistão, e nenhum deles esteve envolvido em nenhum dos eventos decorrentes do terremoto. As áreas mais afetadas são as áreas do noroeste do país, principalmente a Caxemira. Portanto, esse número de mortes que vem sendo anunciado pelas autoridades paquistanesas já passa dos 20 mil, a maior parte dessas pessoas é daquela região. Esse número tem crescido e eles acreditam que ainda crescerá, uma vez que eles ainda não alcançaram todas as áreas afetadas pelo terremoto. Algumas das vilas estão em pontos mais remotos do norte do Paquistão e muitos dos acessos a essas vilas foram bloqueados pelo terremoto. Ainda nesta edição, outras informações sobre o terremoto na Ásia. A maior montanha do planeta está diminuindo de tamanho. Cientistas chineses encontraram uma diferença da última edição do Everest, feita há 30 anos. A pesquisa concluiu que, agora, a altura exata é 8.844 metros e 43 centímetros, 3 metros e 70 centímetros menor. O Everest fica na fronteira do Nepal com o Tibete, na cordilheira do Himalaia. Os pesquisadores alertaram que o Everest pode estar sendo mais uma vítima do aquecimento global. A montanha foi apontada como o ponto mais alto da Terra em 1852, mas a primeira conquista aconteceu um século depois. Desde então, quase 1.500 alpinistas chegaram ao topo do Everest. Os repórteres do Fantástico chegam à Ilha do Tesouro, local que inspirou a lendária história de Robinson Crusoe e cenário de uma incrível descoberta. Peças de ouro, pedras preciosas, uma fortuna avaliada em mais de 20 bilhões de reais e enterrada há 3 séculos, teria sido, enfim, localizada. A partir de Santiago, aos pés dos Andes, a viagem é feita em pequenos aviões que decolam deixando a cordilheira para trás, rumo ao Oceano Pacífico. O arquipélago Juan Fernández fica a 700 quilômetros da costa do Chile. São 3 horas de voo, até a ilha, parte de uma cordilheira submersa, aparecer entre as nuvens. Num platô, a pista de pouso, que parece tão curta. Do avião, seguimos por uma estradinha de terra. Tem mais mar pela frente, até o povoado, no centro da ilha. Há 200, 300 anos, esse lugar era uma espécie de encruzilhada aqui no Pacífico Sul. Um lugar de parada quase obrigatória para os navegantes. Lugar de descansar, se reabastecer e, no caso de piratas e corsários, que eram muitos, também de se esconder. Aqui eles dividiam saques e pilhagens. Foi o que fez as lendas desse lugar, mas também existem histórias verdadeiras. A maior delas dá nome à principal ilha do arquipélago, Robinson Crusoe. Alexander Selkirk era o nome real dele. Um marinheiro escocês abandonado aqui pelo capitão do navio em 1704. Resgatado 4 anos depois, ele voltou à Inglaterra e inspirou Daniel Defoe a escrever um clássico, Robinson Crusoe, história de um náufrago que passa 26 anos numa ilha. Estou numa ilha? A neblina e a geografia acidentada reforçam as lendas. Documentos antigos citam um tesouro que um nobre espanhol teria escondido aqui no século XVIII. Toneladas de ouro e prata. Uma fortuna que, se existe mesmo, valeria 10 bilhões de dólares, ou 23 bilhões de reais. ¿Hay tesoro o no? Dicen que sí, no sé. Siempre hemos vivido de pura historia, po.
de los buques, de los piratas, los tesouros, pero en realidad nunca se ha encontrado nada. O barqueiro Héctor indica o Morro Três Pontas, região onde uma empresa diz ter localizado há 2 semanas, não um, mas 3 pontos recheados de metais preciosos. Hay que ver para creer. Se ha hablado mucho del asunto del tesoro, pero hasta el momento son solamente rumores. O herói da história seria um robô de fabricação chilena, que, segundo a empresa, usa raios gama para detectar metais, apelidado de Arturito, nome em espanhol do personagem de Guerra nas Estrelas, R2-D2, em inglês. Não me venha com palavras técnicas. Em apenas 15 minutos, Arturito teria desvendado o mistério de séculos. A comunidade científica duvida, o marinheiro também. No hay ningún tipo aquí en 15 minutos y diga, aquí está. Creo que es como fantástico. Parece fantástico, no mau sentido, ele quer dizer. Mas a dona do robô, na verdade, uma empresa de segurança e transporte de valores, ainda não entregou o mapa do tesouro. Quer acertar com o governo a divisão do que for desenterrado. O prefeito da ilha sonha alto. Bueno, hay muchas necesidades, hay... Leopoldo Gonzalez fala em melhorar a saúde, a educação, as poucas ruas e investir no transporte marítimo, aéreo. Quase tudo vem do continente, como o gás, para preparar o peixe. As coisas chegam demasiado caras acá. Sí, todo. Todo llega super caro. Quem também sonha e escava há 7 anos é este milionário americano, que um dia viu a história do tesouro na TV, mergulhou na busca e já enterrou um baú de dinheiro nisso. It's for money? No, it's more than that. Pergunto a Bernard Kaiser por que ele está atrás do tesouro, afinal ele já é rico. O americano não nega que o dinheiro atrai, mas diz que também busca a aventura. E sobre o rival cibernético? I think it's a little stupid, you know, very ridiculous. Quem tem razão? Quem diz ter encontrado o tesouro de uma hora para outra, lá nas montanhas? Ou quem insiste há anos que ele está aqui mesmo, perto do mar? Ou ainda, existe alguém com razão nessa história? Ou é tudo lenda mesmo? Há uma outra teoria, talvez a mais realista, que diz que o tesouro do arquipélago nunca foi enterrado. Está aqui, para todo mundo ver. Todo dia, do amanhecer até a noite, o povo da ilha sonha com o tesouro. Claro, do que mais se falaria num churrasco à beira-mar? Mas os 600 habitantes já se sentem afortunados pela riqueza pesqueira, que não deixa ninguém sem emprego. Pela beleza natural, que com a notícia da busca pelo ouro correndo o mundo, deve atrair mais turistas. O rapaz, com um jeitão que não faria feio em nenhum filme de pirata, defende o tesouro. Eu penso aqui a gente da ilha. Se ele existir, que as pessoas venham até aqui para ver, na ilha que o abrigou até hoje. O show da vida não pode parar e anuncia o que terá acontecido com o paraibano que saiu de casa para tentar sorte em São Paulo. Denise Fraga é Ruth, a cantora de rádio que descobriu o amor e o sucesso no palco. Como vive em Brasília o filho de um dos maiores ídolos do rock brasileiro. E as honras começam. O Fantástico volta em meio minuto com um show de imagens. Câmeras escondidas gravam o Big Brother Bicho. Daqui a meio minuto só, aqui no Fantástico. 45,90. Até amanhã tem Microsystem Gradiente por apenas R$45,90 mensais. E ó, sem entrada, gente. A boca do povo. Também R$45,90 mensais. Sem entrada e sem computador. Positivo Celeron ou Kenny Celeron, só R$1.399 à vista ou R$99 mensais. R$99 por mês. O melhor preço à vista, a menor prestação para ficar aí mesmo, gente. R$45,90. Un
namoro entre duas jovens na cantina de uma universidade em São Paulo vira um caso de polícia. Elas dizem que trocavam apenas um selinho. A PM diz que foi muito mais, um ato obsceno. As meninas estavam sentadas, uma no colo da outra, conversando com amigos no campus da USP da Zona Leste. Uma policial militar abordou as duas e reclamou de um beijo. A confusão se formou. PM abordou elas, dizendo que ela não conhecia nenhuma lei que legalizava o homossexualismo e veio discriminando as meninas, falando que elas estavam tendo atos ilícitos só porque elas estavam juntas. Depois de discutirem com a policial militar, as duas alunas foram informadas que o caso seria registrado na polícia e que elas teriam que assinar um termo, assumindo que praticaram um ato obsceno. Como elas se recusaram, foram levadas para a delegacia. As duas estudantes, de 18 e 22 anos, estão surpresas com o que aconteceu. E a situação, para mim, até agora é surreal. Estou acreditando que numa sexta-feira à noite eu vim parar na delegacia, porque eu estava sentada no colo da minha namorada, como qualquer casal, porque eu dei um selinho nela. A PM se recusa a divulgar o nome da policial e defende a atitude dela. Num primeiro momento, em tese, na forma como está na lei, o trabalho policial foi feito de maneira adequada. No boletim de ocorrência, a acusação: ato obsceno. A PM disse que vocês trocavam carícias em partes íntimas e beijos ardentes. Como é que vocês respondem isso? É impossível. A não ser que ela ache que um selinho é um beijo ardente. É um beijo ardente. O dono da cantina, onde tudo aconteceu, não viu nada de estranho. Estava namorando normalmente, como qualquer casal poderia namorar. Para os colegas de universidade, foi preconceito. Nenhum casal heterossexual, mesmo nos cantos escuros da USP, são abordados pela PM. Então, só porque uma menina estava sentada no colo de uma outra menina, não significa que representa um ato obsceno. A PM tem que agir contra o crime, não contra esse tipo de coisa. É um puro preconceito e ignorância da policial militar que fez isso. As estudantes vão entrar na justiça. Eu gostaria que ela tivesse a punição do que ela fez, que foi me constranger minha namorada. O que vocês acham que vai acontecer? Aquela repercussão vai abrir a cabeça de algumas pessoas, vai divulgar a lei sobre preconceito, e quem sabe quando o estresse todo passar, a gente ainda faça piada dessa história. Bem, agora é a sua vez de opinar sobre a intervenção da polícia no namoro de duas alunas da USP. Se você acha que a Polícia Militar agiu certo ao abordar as namoradas, ligue 0800 708 8003. Se, na sua opinião, a policial não deveria ter se metido na história, o número é 0800 708 8004. Agora, se você acha que a polícia intervir depende da intensidade das carícias, diz que 0800 708 8005. A ligação é grátis. Vote também pela internet www.globo.com/fantástico. Você tem 3 minutos para votar. Já o resultado. Ainda hoje aqui no Fantástico, a medicina garante. Nós podemos considerar hoje a úlcera curada. E daqui a pouquinho, uma pesquisa aponta os erros que o brasileiro comete na hora de se alimentar. Rodrigo Santoro emagrece 12 quilos para viver Chico Chicote. Mamãe, papai, cheguei. E o que é que muda na vida de um casal depois da chegada do primeiro filho? O Fantástico volta já. Oferecimento Casas Bahia. No ar, só os melhores preços e condições de pagamento. R$ 59,90. Amanhã você leva esse refrigerador Electrolux por apenas R$ 59,90 mensais e ó, sem entrada. Ah, tá todo mundo comentando. Também o Electrolux por R$ 59,90 mensais e sem entrada. É a menor prestação de R$ 59,90 mensais sem entrada. E o melhor preço à vista pro Electrolux, ó. R$ 59,90 mensais sem entrada. Tá na boca do povo, tá nas Casas Bahia, gente. R$ 59,90. Lula, quando era candidato. No meu palanque, corrupto não sobe,
E no meu governo, corrupto não entra. Lula hoje na presidência. Valério conseguiu 45 milhões para PT com garantia de estatais. Costa Neto diz que PT comprou o apoio do PL e Lula sabia. Duda diz que recebeu do PT no exterior e complica Lula. Tele põe 5 milhões na empresa do filho de Lula. PT e o governo Lula. Um péssimo exemplo para o Brasil. Gente, eu moro em Paris há mais de 20 anos e eu preciso contar uma coisa pra vocês. Agora todo mundo usa Havaianas. Também combinam com tudo, né? São charmosas, confortáveis, gostosas de usar. Só tem uma diferença entre as Havaianas de Paris e as do Brasil. Sabe qual é? 28 euros. Por isso, quando vem passar férias no Rio, eu compro um monte pra levar pra lá. 28 euros, pra cima de moi. Eu, hein? Havaianas, todo mundo usa. Olha só. Minha vida só tá começando. Já tem gente querendo mexer nos meus direitos. Nos meus direitos? Nos meus direitos. Eu, hein? Eu que não vou perder um direito pro resto da minha vida. Eu é que não vou perder um direito pro resto da minha vida. Sai fora, nem pensar, mano. Sai fora, nem pensar. Se liga aí, mano. Se liga aí, vamos combinar? Que papo é esse de proibir? 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 Defenda seus direitos. Contra a proibição, vote 1, vote não. Você vai sentir a diferença. A nova Honda Bis é tão bonita e o novo motor 125 ficou tão potente que todo o resto vai passar em branco. Chegou a Honda Bis 125, mais bonita e agora ainda mais potente. É andar nela para pedir bis. Proibir o comércio de armas, além de evitar milhares de mortes por conflitos pessoais, vai ajudar a desarmar os bandidos. Mas toda regra tem exceção. O Estatuto do Desarmamento garante o direito de posse de arma a pessoas que tenham necessidade real, como os residentes em áreas isoladas. A proibição aumenta o controle das armas. Defenda o seu direito à vida. Eu digo sim. Colombo Mania, todo dia. Dia das Crianças é na Colombo. É isso mesmo, tem Discman com MP3 por apenas R$19,90 mensais. É só R$19,90. Seu filho vai adorar. Discman com rádio FM digital e CD player com MP3 de 249 por apenas R$199 à vista ou somente R$19,90 mensais. Só R$19,90 por mês. Vem logo pro Colombo Mania. Lojas Colombo. Neste domingo maior. Meu nome é Gladiador. Ação, emoção e aventura numa superprodução vencedora de 5 Oscars. Vou ganhar a você. Gladiador, um grande sucesso do cinema com Russell Crowe. Neste domingo, em Domingo Maior. Olha essa oferta, isso aqui tá uma festa. É o sucesso do aniversário Big. Vamos comemorar. Variedade é Big. Leite condensado LG, R$1,29. Café Caboclo, R$3,59. Maionese Primor, R$1,85. Ovos brancos Mirim, dúzia, R$1,45. Seu mundo está no aniversário Big. Na oposição. Lutar contra a corrupção e melhorar a vida do povo. Lutar contra a corrupção e melhorar a vida do povo. Lutar contra a corrupção e melhorar a vida do povo. Turma do PT só pensa nisso. PT hoje, no governo. Lula gastou mais com seu avião que com saneamento. Mensalão derruba José Dirceu. Valério cobriu gasto eleitoral de Lula. PT patina na lama. PT e o governo Lula. Um péssimo exemplo para o Brasil. Exclusivo. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o brasileiro está ficando cada vez mais doente porque piorou os hábitos alimentares nas últimas 3 décadas. O que temos feito de certo e de errado na hora das refeições? A alimentação do brasileiro piorou desde que ele começou a migrar do campo para as cidades nos anos 70. Isso por quê?
Porque o padrão, que era um padrão de alimentos menos processados, de alimentos mais naturais, enfim, hortaliças e frutas, que são alimentos mais presentes, né, quando a população vive em meios rurais, ela passou para uma alimentação com alimentos mais processados. Uma pesquisa do Ministério da Saúde que o Fantástico apresenta agora com exclusividade revela: o brasileiro diminuiu em 32% o consumo do feijão, que é rico em ferro e em fibras. O que você gosta de comer, hein? Cheeseburger. A pesquisa diz também que o brasileiro está comendo menos cereais. O consumo de arroz caiu em 23% e o do pão francês em 13%. O que você gosta de comer, Manuel? Adoro batata frita. Subiu em 400% o consumo de biscoitos com a chamada gordura trans, aquela que aumenta o colesterol ruim. E os embutidos, como salsichas, frios e linguiças, tiveram um aumento de 300% na mesa do brasileiro. Às vezes eu como até sanduíche, cachorro-quente. Um dado também que chamou muita atenção é o consumo de frutas e verduras. O consumo é baixo, ele é 3 vezes menos do que é recomendado. Mas as maiores ameaças já fazem parte da nossa vida há muito tempo. E eu sou um pouco exagerado no sal. Segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro deveria diminuir pela metade o consumo de sal. Quanto ao açúcar, a redução teria que ser de 1/3. E a gordura? A gente sabe que, por exemplo, uma lata de óleo ela é suficiente para uma família de 4 pessoas durante um mês. Como fazer pratos saudáveis e baratos? Refeições balanceadas que aproveitem os alimentos mais presentes em cada região do país. Com a ajuda de nutricionistas, lançamos o desafio. Atenção, donas de casa de todo o Brasil! O jaraqui é um peixe típico da região norte. Ele tem ácido graxo ômega 6 que protege o coração. Isso já foi identificado em pesquisas do Instituto de Pesquisa da Amazônia. Na hora do preparo, a gordura fica de lado. Geralmente ele é feito, consumido frito com baião de 2, mas hoje a gente está fazendo uma preparação grelhada, mais saudável, né, isento de muita gordura, que faz mal para o coração. Para acompanhar, arroz com tucumã e jambu, verduras e cereal. Tudo muito saudável, primeiramente, não tem muita gordura. Na Bahia, o prato é a quiabada. Porque ao invés de você comprar essa carne, você não substitui uma maior porção de uma carne mais magra? Porque os embutidos e as carnes secas fazem muito mal para a saúde. O músculo é uma carne magra, né? É uma carne que tem um preço menor que as carnes de primeira. Na cozinha... Para refogar eu uso sempre um pouquinho de óleo. O ideal seria que você não colocasse o óleo e sim a água, porque na verdade o que você interessa a você é o gosto do alho no arroz. Tem um sinal de gordura, porque a doutora Valderez não me deixou refogar com óleo. No teste da saúde, nota 10. E no teste do marido? A quiabada também está aprovada. Na região sudeste, a sugestão mais saudável ainda é o clássico bife com arroz e feijão. Em Porto Alegre, o pucheiro, verduras muito frescas. Quanto maior, menor a concentração de nutrientes. Vamos pegar uma pequena aqui. A carne é de segunda, nutritiva, porém barata. No cozimento, pouca gordura. Vou colocar cenoura agora. Isso. E as batatas. Isso. Alimentos com alto percentual de carboidrato, né? Domingo que vem, você vai saber como a alimentação pode ser saudável fora de casa. Você mais gosta de comer? Angu, arroz e feijão e carne moída. E se você quer saber se está escolhendo bem seus alimentos, faça o teste no site do Fantástico, www.globo.com/fantástico.
E veja só o resultado da pesquisa instantânea do painel do Fantástico sobre o namoro das jovens, que virou um caso de polícia no campus da USP. 58% das pessoas que ligaram acham que a polícia não deveria ter se metido na história. Um galã que faz sucesso entre o público feminino muda de aparência na minissérie que estreia depois de amanhã aqui na Rede Globo. Estamos falando de Rodrigo Santoro. Que novidade ele nos traz? Rodrigo Santoro acaba de completar 30 anos de idade e 11 como ator. Você se lembra do primeiro papel dele em Pátria Minha, de 94? É porque a gente ainda não contou o melhor. De lá para cá, foram mais 5 novelas e 3 minisséries. Numa delas, Hilda Furacão, de 98, Rodrigo fez um de seus papéis mais marcantes, como religioso dividido entre a fé e a paixão. Às vezes eu tenho medo de não saber o que vai acontecer comigo. Se alguém achava que ele seria só mais um galã, descobriu nele um grande ator. Nunca mais vai duvidar de Deus. Sai fora! O cinema Bicho de Sete Cabeças e Abril Despedaçado, ambos de 2001, consagraram um trabalho que 2 anos depois foi definitivamente reconhecido com o travesti Lady Di, de Carandiru. E Hollywood já ficou de olho. No início desse ano, Rodrigo se reinventou novamente como o amado na microsérie Hoje é Dia de Maria. Depois de amanhã, ele volta à TV para a segunda jornada de Hoje é Dia de Maria. E, novamente, vem com surpresas. A maior delas, no seu visual. Ele emagreceu muito para viver o novo personagem. O mundo ainda está por ser feito. Você ficou frágil, fisicamente frágil, para fazer o Dom Chico Chicote. Fiquei porque eu perdi alguns quilos, né? Alguns? Alguns? Atenção, quanto você perdeu? Eu perdi próximo a mais ou menos uns 12 quilos, assim. Você tá com esses 12 quilos? Não, eu já ganhei, porque perder é muito difícil, mas ganhar é muito rápido. Eu fiz uma dieta de emagrecimento e também trabalhando eu perdi muito peso. Adelante, Maria. Certamente foi a primeira dieta da tua vida. Foi. Mas foi muito interessante. Claro que eu sofri, não vou mentir. Porque dieta né, não é brincadeira. Mas eu me senti, sabe, como se eu estivesse fazendo uma limpeza. Sim. Me alimentei de uma forma muito saudável. Veja, que hora mais feliz. Você tem uma coleção de personagens maravilhosos. Onde é que entra o Dom Chico Chicote aí desse grande elenco aí que você já fez? Poxa, o Dom Chico Chicote entra no meu coração. Ser teu, morar em teu sorriso. É meio poeta, meio mendigo. Meio um monte de coisas junto. Assim, na verdade, um andarilho, um poeta, um representante dos muitos excluídos, desnutridos que a gente tem aí pelo mundo afora, não só no Brasil. O Dom Chico Chicote é, óbvio, uma inspiração no Dom Quixote. Claro. Mas também não só no Dom Quixote, né? No Idiota do Dostoiévski, que também, por sua vez, foi inspirado no Dom Quixote, né? O Cândido de Voltaire, que também foi inspirado. Então, na verdade, é um personagem que se inspira e que homenageia a literatura de um modo geral, né? Lutar pela palavra. Hoje é Dia de Maria, segunda jornada, é também uma homenagem à música. Ela está bem mais presente do que na primeira microsérie. Ao todo, são cerca de 50 canções compostas especialmente pelo maestro Tim Rescala. Enquanto lutamos. Se os cenários da primeira jornada já davam um show, agora que Maria chega na cidade, eles surpreendem mais ainda. São muitos bonecos numa cidade de brinquedo, construída com sucata, papel, transparências e muitos truques de iluminação que criam um clima de magia. O maior sonho do Dom Chico Chicote era o de voar, livre, como num sonho. Então, nesta próxima terça, quarta, quinta, sexta e sábado serão dias de Maria e dias de voar, livre na imaginação. Então, ó, tá convidado, intimado. Chegou a hora, Maria. Uma questão muito delicada que mobiliza casais. De que maneira a chegada de um filho altera o relacionamento dos pais? Como os filhos transformam a vida de um casal? Estatísticas comprovam
que em cada fase do casamento eles interferem de uma maneira diferente e até mesmo a ausência dos filhos pode influenciar na relação. Tudo isso a gente vai discutir a partir de hoje na série 3. É demais? Mamãe, papai, cheguei. A espera do primeiro filho é sempre carregada de expectativas. Como é que vocês acham que vai ser o primeiro ano da vida de vocês, junto com o bebê que tá aqui? Festinhas, alegria, brincadeiras. A Larissa tá com 1 mês e meio. A vida tá exatamente como você imaginava que ia ser? Muito trabalhosa. E ninguém me avisou que ia ser tanto trabalho assim, né? Acordar na hora que ela chora, dormir mal, preocupado. Tudo voltado meio pra neném. Ficar atrás dela pra poder trabalhar. Com tantas mudanças na vida do casal, como manter o clima de romance? Antes do nascimento da Larissa, nenhum dos dois pensava nisso. Nossa felicidade é tão grande que acho que se pensasse ia atrapalhar até. Hoje, com 1 mês e meio de Larissa, o casal sente, né? O casal sente um pouco. Eu acho que é uma fase, eu acho que vai passar, acho que quem não sofreu já esse problema. Todo casal enfrenta uma crise com a chegada do primeiro filho? Sim, todo casal vai enfrentar, porque o nascimento de um filho é o fator mais estressante que pode acontecer dentro de uma família. Estresse não é necessariamente algo ruim, é algo novo. O corpo da mulher sai dos padrões estéticos eróticos, a barriga cresce, o peito dilata, a mãe cheira a bebê, às vezes até a leite, fica cansada, emocionalmente instável. Eu me senti feia, eu me senti diferente demais, eu não me via no espelho. E o homem excluído. A atenção se tornou a criança e não mais o maridão, né? O resultado de tantas mudanças na vida do homem e da mulher pode ser fatal para a relação. As estatísticas contrariam as expectativas dos casais apaixonados e mostram que a chegada do primeiro filho, ao invés de unir, pode desunir o casal e provocar até o fim do casamento. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, existem cerca de 23 milhões de brasileiras na faixa entre 20 e 35 anos. Cerca de 4%, ou seja, quase 1 milhão delas, estão descasadas. Entre essas mulheres, 300 mil têm um único filho. E em 47% dos casos, esse filho tem no máximo 5 anos. Ou seja, a união não durou mais que os primeiros anos de vida da criança. É um número bastante alto e, na verdade, se observa números similares em outros países. Não é uma característica brasileira. Isabel faz parte dessas estatísticas. Quando o filho tinha apenas 11 meses, o casamento acabou. A atenção foi toda voltada para o Pedro Henrique. Tá entendendo? E a gente foi esquecendo da gente. Ela acha que daqui a pouco o seu neném tá nascendo. O casamento de Elaine e André também não resistiu ao nascimento do primeiro filho. Hoje, 3 anos depois, a nosso convite, eles discutem com uma terapeuta de casal os erros da relação. Primeira pergunta da terapeuta: qual foi a prioridade de cada um depois do nascimento do filho? Era tudo ele primeiro, depois ela. Gabriel em primeiro lugar, Gabriel em segundo, Gabriel terceiro, André em quarto. A gente precisa lembrar sempre que antes dos filhos vem o casal. Se o casal está bem, a família se mantém. Ouviram? Não custa repetir. Se o casal está bem, a família se mantém. E a divisão de tarefas? Isso é um trabalho da mulher. No começo eu me dediquei, me dedico até hoje. Só que o homem não é para fazer esse tipo de coisa. Nada disso. O filho é dos dois. Tem que ter um movimento dos dois. Ele querer participar, entrar nessa relação da mãe com o bebê e ela permitir. E a vida sexual? Não
com a intensidade. Não era com a intensidade do começo. Do início. Não era. Com a Isabel também foi assim. Ficou uma coisa muito fria, muito distante. A vida social, então... Abolimos. Não, abolimos totalmente. Queria ficar em casa, curtindo meu filho. E ele queria sair. Os bebês, eles são extremamente sedutores. E se ela não estiver bem na relação com esse marido antes, é capaz dela ficar muito apaixonada por esse bebê. E esqueceu o marido. E esqueceu o marido. O que você está pensando agora? Trabalho, responsabilidade, neném, mamãe, trabalho de mamãe. Você já tá chamando ela de mamãe? É, mamãe. Você não gosta, não? Eu sou mãe dela, mamãe. Mas prefiro que eu não chame de Raquel. Vai ser meu amor. O filho pode unir o casal também. Eu tenho que me preparar emocionalmente para a chegada de um ser que vai modificar minha casa. Com o nascimento dela, só fez unir mais nós dois. Domingo que vem, os casamentos que resistem por amor e os casamentos que só duram por causa dos filhos. O que aconteceu com o paraibano que queria conquistar São Paulo? Ser ou não ser? Daqui a pouco aqui no Fantástico. Bang Bang. O xerife John McGold morreu defendendo a cidade, mas deixou sua família com a corda no pescoço. Papai, como vamos fazer para arranjar dinheiro? Boa pergunta. E o pior é que a lei e a ordem de Albuquerque foram parar nas mãos do xerife Gogol, um malandro que não entende nada do assunto. Eu sou o xerife? Não, Gogol, você não é o xerife. Você é o Edgar, playboy, picareta, impostor. Mas você não é o xerife. Amanhã, 7 da noite, Bang Bang. R$29,90. É que amanhã tem cozinha ideal de aço por apenas R$29,90 mensais e sem entrada. Aí tá todo mundo comentando, né? E também uma cozinha de aço por R$29,90 mensais sem entrada. É a menor prestação de uma cozinha de aço, R$29,90 por mês sem nada de entrada. E ó, melhor preço à vista, viu? R$29,90 por mês sem nada de entrada. Tá na boca do povo, tá aqui nas Casas Bahia. 29. Lula, quando era candidato. No meu palanque, corrupto não sobe. E no meu governo, corrupto não entra. Lula hoje na presidência. Valério conseguiu 45 milhões para PT com garantia de estatais. Costa Neto diz que PT comprou o apoio do PL e Lula sabia. Duda diz que recebeu do PT no exterior e complica Lula. Tele põe 5 milhões na empresa do filho de Lula. PT e o governo Lula. Um péssimo exemplo para o Brasil. Você tocar em Londres, por exemplo, e saber que ali naquela pista de dança tem gente da Índia, gente da Polônia, da Pérsia, e eles estão lá dançando a sua música. Talvez não tanto pelo poder da música em si, mas pela capacidade que ela tem de transmitir emoções que são comuns a todos os seres humanos, né? Do ringtone ao MP3, a TIM não para de inovar para você emocionar sem fronteiras, viver sem fronteiras. O que a sua casa precisa para a sua vida ser mais completa? Crédito multiuso. Precisou? Tem. Bradesco. Completo. Só precisa de uma coisa para acontecer. Você. Extraordinary, a nova fragrância feminina da Avon. Mês de aniversário do Meleiro, tudo em 8 vezes iguais sem juros. Isso mesmo, 8 vezes iguais sem juros no cartão Constru Fácil e ofertas com preços arrasadores. Piso cerâmico Belagres classe C de 10,50 por 7,90 o metro quadrado. Tinta Renner acrílico 18 litros de 138 por 109. Piso vinílico Decorflex Residence de 28 por 19,90 o metro quadrado. Mês de aniversário do Meleiro, preços e condições para encher a sua casa de alegria. Do Meleiro, ninguém facilita tanto.
Sol Amanhã. Só amanhã no Magazine Luiza você compra máquina de tempo livre, lavadora Consul super prática 6 quilos, painel eletrônico lava-roupa com apenas um toque, 2 níveis de água e 5 programas de lavagem, apenas R$ 59,90 mensais. Repetindo, lavadora Consul 6 quilos, visor em vidro temperado, duplo enxágue e baixo consumo de energia, apenas R$ 59,90 mensais. Aproveite e faça sobrar mais tempo para a família. Mas atenção, é só amanhã no Magazine Luiza. O PT antes, na oposição. Lutar contra a corrupção e melhorar a vida do povo. Lutar contra a corrupção e melhorar a vida do povo. Lutar contra a corrupção e melhorar a vida do povo. Turma do PT só pensa nisso. PT hoje, no governo. Lula gastou mais com seu avião que com saneamento. Mensalão derruba José Dirceu. Valério cobriu gasto eleitoral de Lula. PT patina na lama. PT e o governo Lula, um péssimo exemplo para o Brasil.